Neste vídeo vamos falar sobre os ovos. Será que os ovos são saudáveis? Será que o colesterol nos ovos nos faz mal ou é o colesterol bom? Será que devemos comer apenas a clara do ovo e não a gema? Vamos ver tudo isso sempre fundado na ciência. E antes de irmos aos estudos, quero só começar por dizer que não. Eu não como ovos, neste momento. No entanto, durante 2 anos ou mais de 2 anos, eu comia 2 ovos por dia, todos os dias, sem contar as claras que eventualmente poderia comer. E a informação que eu vos vou mostrar neste vídeo foi exatamente a informação que me fez mudar de ideias em relação aos ovos. Portanto, eu não quero saber se os ovos são saudáveis ou não. Neste vídeo eu vou-vos mostrar os estudos científicos em que eu acredito. Vocês, claro, podem fazer aquilo que vocês quiserem. Mas, independentemente dos ovos serem saudáveis ou não, no final do vídeo eu vou-vos dizer porque é que isso nem importa para nada. Por isso, vamos lá! Mas neste vídeo vamos fazer as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Normalmente eu passaria 20, 30 horas a escrever um guião, a fazer pesquisa e isso tudo, mas neste vídeo eu não vou fazer isso, porque não preciso, e ainda bem que não preciso, que dá muito menos trabalho. Porque eu estava a ler este livro no outro dia, o Bem Comer, Melhor Jogar, do Darshit Cantelal, que é nutricionista, e ele tem aqui uma parte sobre os ovos que é um resumo perfeito de tudo aquilo que eu estudei e aprendi ao longo dos anos. Por isso, basicamente, neste vídeo eu vou ler essa parte do livro. Eu não tenho qualquer associação com o livro, não ganho nada com isto. O link para o livro vai estar aí na descrição, mas isso é só por causa da editora, não é? Que senão a editora tentava tirar o meu vídeo do ar. Por isso, eu não tenho nada a ver com o livro é de Darshit Cantelal, é nutricionista e ele já trabalhou na nutritionfacts.org, que é tipo o melhor site de informação nutricional que eu conheço. É formado em nutrição pela Escola de Dietética King's College de Londres. Também tem um curso, uma formação de Cornell, da Universidade de Cornell. Portanto, sim, ele é uma boa fonte de informação, mas isso tudo são argumentos de autoridade e valem o que valem. O que eu quero mesmo falar é ler aqui a parte que são 9 páginas que ele fala sobre os ovos, porque fala um bocadinho de tudo, com linguagem super simples. Todo o livro é com linguagem super simples, portanto eu acho que para um vídeo é uma boa ideia, e eu próprio não conseguiria fazer assim tão simples e tão acessível. Este livro é super científico, se vocês vierem ao fim tem 755 referências de estudos, por isso, à medida que eu vou lendo, eu vou pôr aqui no ecrã todos os estudos a que ele faz referência. Tem aqui os números pequeninos, eu ponho ao fim e vejo os estudos e meto aqui no ecrã, e também vão estar os estudos aí todos na descrição, bem como mais vídeos sobre o assunto, alguns dos meus vídeos preferidos, porque assim vão ter muita informação sobre o assunto. Então, vamos lá começar pelo capítulo dos ovos. Possíveis benefícios para a saúde com o consumo de ovos. É a primeira parte desse texto. Antes de abordar os alegados benefícios do consumo de ovos, é muito importante referir que a grande maioria dos estudos foram patrocinados pela indústria dos ovos. O médico e professor Dr. J. David Spence evidencia tais práticas e propaganda na sua mais recente publicação sobre os ovos. A influência da indústria alimentar nos estudos de nutrição é certamente algo a ter em consideração, uma vez que esses resultados têm quase sempre a tendência a favorecer a indústria, e muitas vezes as metodologias e os resultados são manipulados para tais efeitos. Os ovos são uma fonte de proteína, 18 vitaminas e minerais, mas a maioria deles em quantidade demasiado pequena para ser relevante, quando comparados com alimentos de base vegetal. Mas não contêm fibra, são ricos em colesterol. Um ovo cozido tem 186 mg de colesterol. Além disso, os ovos contêm certos compostos que podem exercer efeitos antimicrobianos, antihipertensivos, anti-inflamatórios e antioxidantes. Mas mais uma vez, esses efeitos benéficos acabam por ser quase irrelevantes quando comparados aos efeitos dos alimentos de base vegetal. E devido ao alto teor de leucina, os ovos também podem ajudar nos ganhos de massa muscular. Tendo isto em conta, os ovos representam uma fonte de uma variedade de nutrientes e é um alimento relativamente económico para a maioria das pessoas. Mas não são saudáveis, tal como iremos explicar.
devemos recordar que não podemos olhar para os alimentos e simplesmente focar nas suas possíveis vantagens, pois este vem com um pacote de outras substâncias que podem não ser benéficas para a saúde. Com isto ele quer dizer o quê? Nós não podemos olhar para os ovos ou para qualquer alimento e dizer este alimento é bom, é saudável porque tem esta ou aquela vitamina, este ou aquele mineral, este ou aquele composto. Ok? Nós temos que ver na sua totalidade se o alimento é saudável ou não. Usa-se muitas vezes o exemplo da Coca-Cola ter potássio e vocês não vão beber Coca-Cola para conseguir o potássio, apesar do potássio estar lá. Estão a perceber? É essa a ideia. Os alimentos têm que ser vistos como um pacote e não como um ingrediente isolado. O colesterol alimentar. Os ovos, juntamente com os mariscos, são dos alimentos mais ricos em colesterol alimentar. E isto é um dos principais fatores para que os ovos não sejam classificados como saudáveis. Isto não se trata de uma opinião pessoal, porque já desde 97 o próprio Federal Trade Commission nos Estados Unidos obrigou a indústria dos ovos a desistir de qualquer campanha de marketing que promova os ovos como um alimento saudável, de modo que é proibido fazer tais falsas afirmações. Os ovos, e eu vou deixar aqui um vídeo em baixo que fala mais disso, não podem ser considerados numa campanha de marketing, pelo menos nos Estados Unidos, como saudáveis, porque seria considerada publicidade enganosa. A ingestão de colesterol alimentar é quase uma obrigatoriedade para o desenvolvimento da aterosclerose, que é a acumulação de placa no coração. Uma alimentação rica em colesterol, mesmo em crianças com 11 anos de idade, acelera o processo da aterosclerose, sublinhando a importância de criar hábitos alimentares saudáveis desde os 7 meses de idade. Este tipo de dados sublinha o facto de que, quando se aborda pessoas com mais de 10 anos de idade, a questão não é se podemos prevenir as doenças cardiovasculares, mas sim se as conseguimos reverter, uma vez que elas já existem mesmo nas crianças. Os médicos e investigadores Dr. Esselstyn e o Dr. Ornish já provaram que isto é possível através de uma alimentação saudável, reverter a doença de coração e a acumulação de placas. Desde há muito tempo que estudos com alto rigor científico determinaram que o colesterol alimentar aumenta os níveis de colesterol no sangue. Facto que é reconhecido por uma das mais respeitadas entidades de saúde, o Institute of Medicine. Tendo em conta que existe uma grande controvérsia sobre os efeitos dos ovos e colesterol alimentar nos níveis de colesterol no sangue, em 2017 vários médicos, cardiologistas e peritos de nutrição juntaram-se para publicar uma revisão científica sobre o tema e a conclusão foi unânime. As pessoas devem evitar o consumo de ovos, pois este aumenta os níveis de colesterol, o que por sua vez aumenta o risco de doenças cardiovasculares, mesmo tendo em conta as pessoas hiperresponsíveis e insensíveis ao colesterol alimentar. O mesmo foi concluído pela revisão científica em 2016. A falta de fibra na alimentação, a obesidade e o colesterol alimentar contribuem para o aumento de 5% cada um nos níveis de colesterol no sangue, enquanto que a gordura saturada e transsaturada contribui com 10%. Ou seja, em suma, os hábitos alimentares poderão contribuir com o aumento de 25% no total dos níveis de colesterol no sangue. Há estudos que mostram que pode ir até aos 30 e tal, e que baixa o 30 e que as pessoas que deixaram de consumir produtos de origem animal, que são os únicos produtos que têm colesterol, conseguiram baixar o colesterol em 30 e tal por cento. O consumo regular de uma alimentação rica em colesterol alimentar poderá aumentar o risco de desenvolver aterosclerose, a acumulação das placas de doença de coração, em 15%. É relevante. E por isso devemos evitar o consumo de produtos ricos em colesterol, como também em gorduras saturadas e transaturadas. Já agora, ao longo de todo o livro, o datasheet escolhe sempre os números mais baixos. Ou seja, como eu estava a dizer, ele aqui disse 25%, eu já vi estudos que era 35%. E ele tenta escolher sempre os níveis mais baixos, porque até os níveis mais baixos são relevantes. Agora vamos ver um capítulo muito interessante, que é a manipulação da ciência sobre o efeito dos ovos na saúde humana. Porque se vocês procurarem, e muita gente usa isto, existem vários estudos a dizer que o colesterol alimentar não tem qualquer efeito no nosso nível de colesterol, que os ovos não têm qualquer efeito no nosso colesterol. Isso acontece essencialmente porque o próprio desenho dos estudos é feito de forma a que não mostre esse efeito. E agora vamos ver porquê que esses estudos não mostram esse efeito, qual é que é o problema desse desenho, e aqui está bem explicado. O colesterol hoje em dia é medido em jejum.
algo que parece pouco apropriado para medir o efeito do colesterol alimentar. E é exatamente esta a razão pela qual os estudos financiados pela American Egg Board e outras instituições na última década medem o colesterol em jejum, para esconder os efeitos reais do colesterol, e parece que têm enganado muitos na comunidade científica, mas nem todos. Ou seja, primeira razão para alguns estudos mostrarem que o colesterol consumido não tem qualquer efeito no nosso colesterol é que a pessoa come a refeição e o estudo é feito normalmente em jejum, ou seja, 12 horas depois da refeição que a pessoa comeu e o efeito já passou. Em 2016, o European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, não podia ter arranjado um nome maior, afirmou que a medição do perfil lipídico em jejum não reflete a realidade. Outros cientistas mostram que a medição dos níveis de colesterol em jejum oculta 3 problemas. A medição dos níveis de colesterol em jejum oculta 3 problemas. O colesterol alimentar aumenta a suscetibilidade de oxidação do colesterol mau, LDL. O colesterol alimentar aumenta a lipemia pós-prandial, ou seja, após refeição. E o colesterol alimentar aumenta os efeitos negativos da gordura saturada. A verdade é que o efeito de uma refeição é representada no período pós-prandial, após a refeição. E apresentando os resultados desta maneira falaciosa, está-se a esconder que uma alimentação rica em colesterol, contendo ovos ou não, colesterol em geral, aumenta o stress oxidativo, interfere com a função endotelial, aumenta a inflamação vascular e aumenta a oxidação de LDL em 40%. Outro truque usado pelos cientistas financiados pela indústria dos ovos é usar indivíduos com colesterol demasiado alto ou pessoas que tenham uma alimentação já rica em colesterol em antemão, antes de participarem nos estudos. Desta maneira conseguem justificar que o colesterol alimentar não aumenta o colesterol no sangue, já que a partir de determinado valor, o colesterol alimentar tem um efeito platô. Ou seja, quando vocês pegam em alguém que já tem o colesterol alto para começar e lhe dão uma dose de colesterol alimentar, o colesterol dele não vai aumentar da mesma forma do que o de alguém que tivesse o colesterol muito baixo. Estão a perceber? Ou seja, chega a um certo nível que já começa a fazer pouca diferença aquilo que comes, porque o colesterol já está alto e muitas vezes o que os estudos fazem é pegarem pessoas que já têm todas o colesterol alto e depois dizer que não aumentou em nada. Mas porquê? Não aumentou porque as pessoas já tinham o colesterol alto para começar. Estas más práticas de conduta de investigação já foram denunciadas por certos cientistas. Isto é, imagine-se um cenário em que toda a população mundial fumasse um cigarro por dia. Se os cientistas fossem investigar o efeito de consumir 1 ou 4 cigarros por dia em relação ao cancro, muito provavelmente chegariam à conclusão de que o tabaco não aumenta significativamente o risco de cancro, pois a base para a comparação já inclui fumar cigarros, é o exemplo que eu estava a dar. Portanto, o mesmo acontece em vários estudos realizados sobre o colesterol. O estado de saúde normal das populações é tão mau que não é possível mostrar uma associação positiva. Quando toda a gente tem o colesterol alto e se faz a média para conseguir um valor médio, essa média vai sair alta, então os estudos vão ter um resultado que não é o mais correto. Uma das principais razões pela qual os estudos epidemiológicos nem sempre conseguem identificar os malefícios do consumo de ovos e colesterol alimentar a longo prazo está exatamente relacionado com o facto da população em causa já ter uma alimentação prejudicial, e neste cenário é extremamente difícil fazer observações com precisão. No entanto, se fizermos testes de alto rigor em indivíduos saudáveis com uma alimentação baixa em colesterol, o efeito negativo do colesterol alimentar é claro. Nesse sentido, é preciso ter muito cuidado ao ler os contra-argumentos espalhados online, mesmo que tenham como base fontes científicas ou provenientes de profissionais de saúde, porque é fácil esquecer estes pormenores cruciais na interpretação dos estudos. Por exemplo, uns argumentos empregos pela indústria dos ovos para refutar o efeito nocivo do consumo destes sobre a saúde cardiovascular é o facto da ingestão de ovos não afetar negativamente a função endotelial e não aumentar os níveis de colesterol. Mas mais uma vez, é muito importante saber ler os estudos com atenção.
E neste estudo, por Katz et al., em 2005, os participantes, antes de começarem a investigação, já tinham os níveis de colesterol elevados, pelo que é preciso lembrar o efeito platô nesta situação e a utilização de uma população já com problemas de saúde, de modo a perceber que os resultados destes estudos são enganadores. Esse tipo de situações pode ser verificado de forma similar em muitos outros estudos. Aliás, consegue-se determinar através de uma fórmula que quanto maior o consumo de colesterol alimentar numa alimentação, menor o efeito nos níveis de colesterol no sangue, aquele efeito platô de que já falamos. Outro exemplo comum para apoiar esta noção é a utilização de estudos transversais, como aquele realizado por Virtanen et al. Em 2016, para provar que o consumo de ovos a longo prazo não afeta os níveis de colesterol e que, por sua vez, não aumenta o risco de doenças cardiovasculares, mesmo nos indivíduos com risco elevado. Este tipo de resultados são expectáveis e não provam rigorosamente nada, pois os estudos transversais, pela sua metodologia e utilização de indivíduos com grandes variações nos níveis de colesterol inicial, estão feitos para nunca conseguirem mostrar uma relação entre os efeitos negativos dos ovos e o consumo destes. Quando esta mesma ligação já se tinha identificado desde 79, de modo que não se entende a utilização desse tipo de estudos nos dias de hoje, ou seja, mais uma vez, estudos com uma metodologia que é incapaz de demonstrar qualquer efeito entre o consumo de colesterol alimentar e o colesterol no nosso sangue. Os melhores estudos para investigar esse tipo de relação são estudos laboratoriais controlados ou estudos de intervenção que não estejam à partida manipulados ou financiados, ou seja, enviesados pela indústria dos ovos. A nível biológico, argumenta-se que o consumo de colesterol alimentar não tem um efeito significativo nos níveis de sangue, porque o fígado consegue regular este processo. É uma coisa que vocês ouvem muitas vezes. Isto é, em parte, verdade, uma vez que quando o indivíduo consome grandes quantidades de colesterol alimentar, o corpo reduz a produção de colesterol. Mas isto também implica que, dado o colesterol ser transportado pelo complexo LDL-colesterol, o organismo expõe menos receptores LDL por via de internalização, o que impede o colesterol no sangue de entrar nas células. Logo, os níveis de colesterol LDL em circulação aumentam e, em resposta a focos de inflamação, iniciam o processo da aterosclerose. Além disso, a indústria dos ovos afirma que o consumo de ovos aumenta os níveis de colesterol bom, o colesterol HDL, é uma coisa que vocês ouvem muitas vezes. E isto é mais uma vez uma forma de manipular a ciência. O consumo de ovos aumenta de forma moderada os níveis de HDL, mas aumenta de forma significativa os níveis de mau LDL. E aumenta a suscetibilidade do LDL oxidar e causar mais danos, sendo seu efeito global nocivo. E o aumento nos níveis de HDL, com o aumento do consumo de colesterol alimentar, não deve ser interpretado como uma vantagem, pois o mesmo se sucede com o consumo de gordura saturada, e esse tipo de gordura não é saudável. Um estudo publicado em 2016 demonstrou que não existe vantagem em ter os níveis de HDL elevados se os níveis de LDL e triglicerídeos forem altos, acima dos 100 mg por decilitro. O que reforça, outra vez, a ideia de que o consumo de ovos não beneficia a saúde. A indústria dos ovos tem financiado vários cientistas para provarem que o consumo de ovos não aumenta o risco de doenças cardiovasculares a longo prazo, o que é de esperar pelo excesso de colesterol alimentar, mas estes mesmos cientistas descobriram que, para além da preocupação com doenças cardiovasculares, o consumo de ovos pode aumentar o risco de diabetes do tipo 2. Evidência que levou à intervenção do Dr. Kim Williams, que é o ex-presidente da American College of Cardiology, ou seja, o Colégio Americano de Cardiologia, e na sua mais recente publicação científica alertou sobre os perigos de consumo de alimentos ricos em colesterol. Eu li e é muito fixe e vai estar em baixo. Alguns investigadores afirmam que parar de consumir ovos após um evento cardíaco ou um AVC é o mesmo que parar de fumar após ser diagnosticado com cancro do pulmão. É uma ação necessária, mas tardia. No entanto, o governo dos Estados Unidos, através do Supreme Court, sabe desses esquemas e daí não permitir à indústria dos ovos classificar os ovos como sendo um alimento saudável,
Não podem classificá-los, fazer publicidade como sendo um alimento nutritivo, não pode ser seguro, não pode ser rico em proteína, nem pode ser rico em nutrientes. Legalmente não podem dizer nada disto em publicidade dos ovos, porque isto pode ser classificado publicidade enganosa. Tal é também revelado pelos documentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, analisados pelo Dr. Michael Greger através do Freedom of Information Act. Também vai estar aí um vídeo em baixo sobre isto, onde ele analisa os e-mails trocados entre a American Egg Board e o Departamento de Agricultura, em que o pessoal do Departamento de Agricultura está sempre a dizer não podem dizer isto, não podem dizer isto, não podem dizer isto, se calhar podem dizer isto, se calhar podem dizer isto. Pá, é engraçado, veja. E se ainda restarem dúvidas de como a ingestão de colesterol alimentar presente nos produtos de origem animal afeta a saúde cardiovascular, nos últimos anos a ciência mostra que também aumenta o risco de desenvolver cancro do estômago, cólon, reto, pâncreas, pulmão, mama, renal e linfoma não Hodgkin, assim como maior risco para a doença de Alzheimer, redução na função renal, tuberculose ativa e diabetes mellitus. Por fim, uma alimentação rica em colesterol, alimentos de origem animal, pode aumentar a inflamação em indivíduos com pouca massa gorda e sensíveis à insulina, algo preocupante nos esportistas. A redução no consumo de colesterol alimentar e, por sua vez, dos ovos é proposta como uma medida simples, mas eficaz na redução da inflamação. Ok, está quase a acabar, só faltam aqui 2 páginas. A colina. Isto aqui é um capítulo também muito importante. Nas pessoas com cancro da próstata, o consumo de pelo menos um ovo por dia estava associado a um aumento 2 vezes no risco da progressão do cancro. Um dos fatores que poderá explicar esta associação é a presença da colina. Níveis mais altos de colina no sangue estão por si só associados a um maior risco de cancro da próstata, fenómeno que está muito correlacionado com o consumo de ovos. A colina alimentar leva à produção de TMAO, ou Dioxytrimethylamine, é o nome disso, acho eu, no nosso fígado, que por sua vez aumenta a inflamação, e isto poderá levar à progressão do cancro da próstata. Mais a mais, a produção de TMAO, a partir do consumo de ovos, carne e laticínios, é um fator de risco para a aterosclerose, independentemente dos níveis de colesterol ou pressão arterial no sangue devido à colina. Um estudo publicado em 2017 demonstrou pela primeira vez os efeitos protrombóticos da colina alimentar e os níveis elevados de TMAO nos humanos. Com base nesses resultados, o lobby industrial dos ovos, a American Egg Board, decidiu financiar um estudo para demonstrar que o consumo de um ovo por dia não influencia os níveis de TMAO. Contudo, esse foi feito de forma similar como tem feito com o colesterol. Introduziu um período de jejum de 12 horas e, sem surpresas, a manipulação da metodologia do estudo levou à conclusão que os ovos não influenciam a TMAO. Algo que é claramente provocatório à verdade científica. Porém, um estudo patrocinado pelo próprio Egg Nutrition Center em 2014 já tinha determinado que o consumo de um ou mais ovos por dia aumenta de facto os níveis de TMAO no período pós-prandial, ou seja, depois da refeição, sem ser em jejum. Em adição, um estudo de alta qualidade publicado em 2017, suportado pelo Egg Nutrition Center e Beef Checkoff, também chegou a conclusões similares. A chave desta publicação está no facto dos investigadores não terem eles próprios quaisquer conflitos de interesse e estes declararem que não houve influência dos fungos na elaboração do estudo. A influência do período de jejum já tinha sido demonstrada em 2013, quando os investigadores descobriram que após 1 a 2 horas do consumo de 2 ovos, os níveis de TMAO aumentavam, mas após 8 horas voltavam ao normal. Contaminantes. Além dos ovos serem ricos em colesterol alimentar, estes contêm retrovírus, cancerígenos, aminoheterocíclicos, substâncias que podem aumentar o risco de vários tipos de cancro, poluentes tóxicos como o arsénio, PCBs, pesticidas organoclorados, fetalato, dioxinas e salmonela. Outras complicações. Segundo o estudo, o consumo apenas de um ovo por dia parece reduzir a esperança média de vida das mulheres de forma equivalente ao efeito de fumar 25.000 cigarros. Mais a mais, um ovo por dia também pode aumentar o risco de desenvolver doenças cardiovasculares em 19%, diabetes tipo 2 em 8 a 42%, pedras nos rins, AVC e os cancros da boca, garganta, esófago, cólon, retal, pulmão, próstata e bexiga. O consumo de ovos também pode aumentar a inflamação em indivíduos com pouca massa gorda, ou seja, os atletas.
E antes comecem todos a falar de os cigarros, 25 mil cigarros, é a mesma coisa que comer ovos, um ovo por dia. Isto aqui foi uma coisa muito criticada no grande documentário What the Health, onde eles disseram que comer um ovo por dia tem o mesmo efeito, a nível de esperança média de vida, que fumar 5 cigarros por dia. E toda a gente se caiu em cima, tipo, como é que vocês podem dizer isso? Isto foi um estudo de Harvard, ok? E eles só estavam a mostrar o estudo e a ilustrar o estudo. Se quiserem reclamar, vão reclamar com quem fez o estudo e tudo isso. Mas é um estudo de Harvard, ok? Pronto, e agora vamos ver se a clara de ovo é uma solução saudável. Já que a gema tem tanto colesterol, a clara tem algumas vantagens, é verdade. A clara de ovo tem 3 vantagens. Em primeiro lugar, é livre de colesterol, não contém muita gordura saturada, nem colina, e teoricamente poderia atenuar alguns dos efeitos negativos do ovo anteriormente descritos. Mas tal poderá não suceder. Em primeiro lugar, estima-se que numa alimentação típica do Ocidente, até 12 gramas de proteína poderão escapar à digestão, em concreto 5,73% a 35,1% da proteína dos ovos escapa ao processo de digestão. Após a chegada ao cólon, esta proteína não digerida poderá transformar-se em substâncias tóxicas como o amoníaco. A degradação e não digestão de proteína no cólon chama-se putrefação intestinal. Estão a ver quando vocês dão aquele pãozinho depois de terem comido muitas claras de ovo, aquele cheirinho? É putrefação intestinal. Demasiado gráfico. A produção dessas substâncias tóxicas pode ser atenuada com o consumo de uma alimentação rica em leguminosas e cereais integrais. Mas se esses alimentos também contêm proteína vegetal, qual é que é a diferença? A diferença é que as fontes de proteína animal têm uma maior proporção de aminoácidos que contêm um enxofre, como a metionina, muito importante, que se pode transformar em gás sulfídrico e ajudar a desenvolver a colite ulcerativa. E também pode aumentar o risco de cancro coloretal. Em segundo lugar, a clara de ovo é uma fonte alimentar rica no aminoácido metionina, já falamos, sendo que este poderá ser metabolizado em homocisteína, dependendo da via de catabolismo. Níveis elevados de homocisteína em situações patológicas estão diretamente relacionados com doenças vasculares, que podem, por sua vez, causar infartos agudos no miocárdio, recorrentes. Mais a mais, o metabolismo das células cancerígenas também depende da metionina presente na alimentação. Em terceiro lugar, a metionina e a leucina aumentam significativamente os níveis de IGF-1, Insulin-Like Growth Factor 1, que por sua vez está associado com o aumento no risco de vários tipos de cancro e a sua proliferação acelerada. Por isso, aqui tem um resumo. Ficou bem mais longo do que eu estava à espera de tudo que eu já sabia em relação aos ovos, e foi precisamente por causa de eu ter esta informação que eu deixei de consumir ovos. Por isso, tem aqui a informação toda, vejam o vídeo com calma. Se quiserem comentar, comentem, mas vejam o vídeo todo. Se quiserem criar um debate em baixo, criem um debate em baixo, mas por favor vejam o vídeo todo e vejam o vídeo todo com atenção, porque eu suponho que tenha sido um bocadinho difícil manter atenção neste tipo de vídeo. E agora vou-vos dizer porque é que nada disto importa e nem sequer importa se os ovos são saudáveis ou não. Vocês devem na mesma evitar consumi-los. E já vai ser uma parte mais rápida deste vídeo, só mais uns 10 minutos, por favor, pode ser? E já que estou numa de ler, vou também ler aqui os factos sobre a indústria dos ovos e o impacto ambiental dos ovos. Em primeiro lugar, um ovo é um período de galinha, ok? É um período de galinha, tal como uma mulher tem o período, é uma menstruação. E não é suposto as galinhas porem 300 e tal ovos por ano, não é suposto terem uma menstruação 300 vezes por ano. Elas normalmente poriam 12 a 15 ovos por ano e dependendo da espécie podiam pôr até 120. Mesmo assim é muito diferente dos 300 e tal ovos que elas põem na indústria. E a indústria, com o passar dos anos, fez uma manipulação genética e uma seleção genética das galinhas para elas porem cada vez mais ovos. E o processo de pôr um ovo é um processo muito desgastante para as galinhas, remove até 10% do cálcio que as galinhas têm nos seus próprios ossos e, como vocês podem imaginar, pôr tantos ovos ao longo de uma vida é péssimo para a saúde da galinha e traz muitos problemas nos quais eu não vou entrar em detalhe aqui, mas vocês podem pesquisar mais. Segundo lugar, as galinhas apenas têm um buraco que serve para urina, fezes e pôr ovos. Ok? Ao mesmo tempo põe tudo para o mesmo buraco. Apetitoso.
Terceiro lugar, as galinhas são animais sencientes, elas sentem dor, elas têm sentimentos, comunicam, são capazes de demonstrar esses sentimentos e apegar-se a pessoas e a outros animais de outras espécies. Por isso é óbvio que as galinhas não devem passar toda a sua vida fechadas numa jaula. 10 galinhas fechadas numa jaula onde não têm sequer espaço para se mexer, muitas vezes têm pouca luz, não conseguem sequer esticar as asas, abrir as asas. Vocês podem imaginar o sofrimento que isso deve trazer para as galinhas. Imaginem vocês a viver toda a vossa vida nas mesmas condições, em que não conseguiam sequer fazer isto aos braços, esticar os braços, seja o que for, e estariam todos apertados uns contra os outros e tudo isso. Vocês podem ver que não são as melhores condições para se viver. E aqui ainda por cima depois estão cobertas de fezes, de urina, de tudo, porque elas estão em jaulas acima umas das outras, o que cria gases tóxicos e obviamente é nojento e desconfortável para as galinhas. Muitas vezes elas sofrem de queda de penas e tudo isso, são tratadas mesmo de maneira horrível. Pá, imaginem vocês o quão mau é andar no metro na hora de ponta. Agora multipliquem isso, pá, por 10 vezes e viverem a vossa vida toda no metro, apertados em hora de ponta, com toda a gente a urinar e a fazer fezes para o chão e tudo isso. Yeah. Quarto ponto, por causa das condições sobrelotadas em que as galinhas se encontram, quer seja em jaulas, quer seja em armazéns não enjauladas, que também não é uma melhor solução, é muito tradicional cortarem-lhes o bico. Ou seja, cortam-lhes o bico que é para elas não se picarem umas às outras, nem se picarem a elas próprias, porque elas entram em condições compulsivas, obviamente, e então cortam-lhes o bico a sangue frio. Vocês podem imaginar o que é que será cortarem os vossos lábios, que nem é diferente do bico, mas imaginem, cortarem os vossos lábios a sangue frio. É que elas têm nervos, elas sentem dor e tudo isso no bico, claro que é um processo muito desgastante para elas e muitas vezes até leva à morte delas. Por isso, imaginem o que é que seria cortarem os lábios. Boa indústria dos ovos. Quinto ponto, os produtores de ovos criam milhões e milhões de pintainhos, obviamente, e, no entanto, metade desses pintainhos são de sexo masculino. Como eles não põem ovos, não servem de nada à indústria, então o que é que a indústria faz? Tem que se ver livre deles. Como? Duas práticas muito comuns. A primeira, vão para um liquidificador vivos, ou seja, são relados vivos, põem-nos no tapete todos e vão, caem, são relados vivos. Segunda prática, são metidos em sacos, fecham o saco e pronto, abafam. E vocês estão a ver o que é um pintainho, aquela coisa super fofinha. Pois, é provavelmente uma das práticas mais cruéis que a indústria da carne e ovos e laticínios tem. Número 6. A esperança média de vida de uma galinha é de 10 a 20 anos e na indústria dos ovos elas vivem normalmente entre 1 e 2 anos, apenas, e nas condições que nós vimos acima. Número 7, agora para uma questão ambiental, são precisos aproximadamente 200 litros de água para produzir um único ovo. Agora imaginem o vosso pequeno almoço com 2 ovos, quantos litros de água é que vocês estão a desperdiçar? 400 ou mais de 400 litros de água só para o vosso pequeno almoço, só para aqueles 2 ovos. Vocês podiam tomar banho 10 vezes e gastavam o mesmo nível de água. Por isso, agora imaginem. Bom pessoal, foi esse vídeo, espero que tenham gostado. Por favor partilhem este vídeo ao máximo para chegar ao maior número de pessoas possível. Eu sei que ficou um vídeo super longo, é quase um documentário sobre os ovos, mas tem aqui em baixo todos os estudos científicos, tem aqui em baixo muitos mais vídeos e mais informação sobre tudo que eu falei aqui. Gostem do vídeo, se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal se não estiverem inscritos e eu vejo no próximo.